Olá, nesse vídeo, mais um caso de racionalização de denominadores. Temos agora aqui o caso em que o denominador vai apresentar uma ou mais raiz quadrada dentro da operação da adição ou da subtração. Temos aqui o item 1 e o item 2, mas antes disso, vamos relembrar aqui os casos de produtos notáveis. Você já aprendeu, já exercitou, mas caso você queira ficar um pouco mais afiado e ser um pouco mais direto nas respostas, se você preferir assim, poderá pausar esse vídeo agora e ir lá rever os casos de quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença de dois termos. Temos aqui o seguinte, que a mais b ao quadrado vai ser o quadrado da soma de dois termos. Seria o quê? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Se aqui for mais, ali vai ser mais, aqui sendo menos, ali vai ser menos. Outro ponto importante vai ser você lembrar o seguinte, quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, isso seria igual a quanto? Ao primeiro ao quadrado, menos o segundo, que é o b no caso, ao quadrado. Para você não ter que perder tempo fazendo as contas usando a distributiva. Claro, que é uma ferramenta que sempre vai estar disponível. Tanto é que as fórmulas de produtos notáveis vão vir dessa distribuição. Mas para ganhar tempo, você poderá ficar usando as fórmulas dos produtos notáveis. Se você preferir fazer pela distributiva, você pausa o vídeo, faz do modo que você achar mais conveniente e depois confere a resposta comigo. Tudo bem? Então temos aqui o seguinte. 2 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Por que é que eu tenho que racionalizar? Porque raiz quadrada de 5 é um número irracional. Ou, se preferir, outra justificativa, raiz quadrada de 3 também é irracional. Apareceu o número irracional no denominador, vamos ter que fazer a racionalização, tornar esse denominador número racional. De modo que eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar a minha fração original, 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3, por uma fração em cima e embaixo, aliás, por o mesmo valor em cima e embaixo, de modo que, ao efetuar essa multiplicação, o denominador passe a ser um número racional. Isso já foi explicado em vídeos anteriores. Porém, perceba o seguinte, se eu tenho aqui raiz quadrada e aqui também raiz quadrada, se eu tivesse essa raiz quadrada elevada ao quadrado, a resposta seria 5. Se eu tivesse essa raiz quadrada elevada ao quadrado, seria 3. Então, olha só, quando eu tenho a multiplicação de dois números que estão somando pelos mesmos dois números subtraindo, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o do segundo. Quer dizer, então, se aqui eu pudesse multiplicar por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, aliás, se aqui é menos, botar aqui um mais, porque iria cair exatamente nesse caso, ó, produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Quando eu efetuar essa multiplicação, vai ficar o quê? O primeiro ao quadrado, aqui representado pela raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado ficaria 5, menos o segundo ao quadrado, aqui representado pela raiz quadrada de 3, que ficaria igual a quanto? 3. Aí o meu denominador deixaria de possuir números irracionais. Porém, o que eu multiplicar embaixo, obrigatoriamente vou ter que multiplicar em cima. Bom, vamos fazer o que agora? Que é raiz quadrada de 3, tá? Multiplicação de frações é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. 2 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 3, eu posso deixar assim ou efetuar a multiplicação. Te dá aqui uma dica. O ideal é você esperar para saber o que irá acontecer quando você realizar a multiplicação embaixo. Quando eu comecei o nosso vídeo te falando deste caso aqui, é para você exatamente ganhar tempo agora. Ó. Raiz de 5 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3, é exatamente quem? O produto da soma pela diferença de dois termos, que seria o quê? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro nos dois temos quem é? Raiz de 5. E o segundo quem é? Raiz de 3. Ficaria o que então? Raiz de 5, isso aqui ao quadrado, menos raiz de 3, isso aqui também ao quadrado. Continuo esperando aqui em cima para ver o que vai acontecer embaixo, tá? 2 que multiplica raiz de 5
menos raiz de 3. E aí embaixo vai acontecer o quê? Olha só. Primeiro ao quadrado, eu posso simplificar esse com esse, ou então entender o seguinte. Expoente igual ao índice, a resposta vai ser a base do radicando, que aqui no caso vai ser 5. E aqui boto menos, e aqui vai ser igual a 3. Continuando comigo ainda, vamos ter o quê? Olha só. Vamos ter em cima 2, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. E embaixo vai aparecer 5 menos 3 é 2. Lembra que eu te falei para esperar, para saber o que ia acontecer embaixo? Vejam só o que vai acontecer aqui, ó. Vou dividir por 2, ó. 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Para mim sobrou o que então? Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Então, racionalizando esse denominador aqui, dessa fração, vamos obter como resposta final raiz de 5 menos raiz de 3. Vamos então para o nosso segundo exemplo desse nosso novo caso de racionalização. Vamos ter o quê? Vejamos só. Raiz quadrada de 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Neste caso, eu vou ter que racionalizar, porque raiz de 2 é um número irracional. Você entendeu aqui, né? Quando foi uma subtração, eu multipliquei um fator racionalizante por uma soma. Aqui também será subtração. Caso aqui fosse uma soma, o nosso fator racionalizante seriam os mesmos dois termos, só que aqui estaríamos o quê? Iremos colocar como fator racionalizante a soma dos dois termos, tá? Então, bora repetir o que nós temos. O que seria? Raiz quadrada de 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Então, já que aqui é uma diferença, vamos multiplicar por uma soma os mesmos dois termos, raiz de 2 e 1, só que vão aparecer somando. Mas a multiplicação que eu realizar em cima, eu também tenho que realizar embaixo. Bom, aí se você observar, o que está acontecendo em cima é a multiplicação de raiz de 2 mais 1 por raiz de 2 mais 1, que na realidade seria o quê? Raiz de 2 mais 1 elevado ao quadrado. E embaixo é exatamente este caso aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Não tem importância eu falar primeiramente esse termo e depois falar esse, porque já que é uma multiplicação, a propriedade comutativa me diz que não tem importância a ordem dos fatores numa multiplicação. Vamos ter o que então agora? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Já este caso aqui, observe só, é o quadrado da soma de dois termos, que vai ser exatamente esse aqui, ó. Comparando as posições, no lugar do A vai aparecer raiz quadrada de 2, no lugar do B vai aparecer o 1. Então, se aqui tem A ao quadrado, ficou quanto? Ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais duas vezes, aqui apareceu o A, vai ser duas vezes raiz de 2, vezes o meu B é o segundo termo que vai ser igual a 1. Isso aqui mais o segundo termo ao quadrado, né? Que é o nosso B ao quadrado, ficou 1 ao quadrado. Bora ver o que vai acontecer aqui embaixo. Aqui é primeiro ao quadrado, né? Então seria raiz quadrada de 2 ao quadrado, que ficaria 2, menos o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Vamos lá, sem pressa, tá certo? Vamos ter aqui a igualdade ainda. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, acabei de te falar. Vale quanto? Vale 2. Mais 2 raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado é 1. Bora entender essa parte aqui, ó. É porque 2 raiz de 2 eu multiplico por 1. E a multiplicação por 1 não altera nada, é o tal do nosso elemento neutro. E embaixo vamos ter 2 menos 1, que vai dar igual a 1. Ora, 2 mais 1 é 3. Ficou o que então? 3 mais 2 raiz de 2 sobre 1. Eu posso já deixar a minha resposta pronta, que é 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Então, o que ficou de lição aqui? Quando você olhou para o denominador, apareceu lá o radical. Dentro de uma soma ou de uma subtração, o fator racionalizante vai ser os mesmos dois termos. Se estiverem somando, vou multiplicar em cima e embaixo pela diferença, subtraindo. Ou se estiverem subtraindo, vou multiplicar em cima e embaixo pela soma. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.